E depois de 3 semanas de férias merecidas da Fórmula 1, vamos estar de volta nesse final de semana com o Grande Prêmio da Bélgica, no qual vai continuar a impressionante batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Quem desses dois pilotos deve levar vantagem nessa segunda parte do campeonato? Essa é uma pergunta que eu vou tentar responder neste vídeo que você vai acompanhar e que vai começar a partir de agora. Para quem não conseguiu acompanhar todas as corridas da primeira parte do campeonato, vamos começar relembrando como foi essa disputa no decorrer das 11 etapas que a gente já teve. O campeonato começou em março no Grande Prêmio do Bahrein, quando Lewis Hamilton ganhou de Max Verstappen com o carro da Mercedes ainda bem inferior ao da Red Bull. Tínhamos um gap até grande de performance entre esses dois carros. Após Max Verstappen tentar uma manobra de ultrapassagem em cima de Lewis Hamilton, ele conseguiu passar, só que ele ultrapassou o track limits, então Max Verstappen foi obrigado a devolver a posição para o Hamilton e com isso o piloto britânico se deu a melhor no primeiro round desta disputa. Na próxima etapa, no GP da Emília-Romagna, no circuito de Imola, Hamilton e Verstappen se encontraram mais uma vez na largada e foi quando o Lewis Hamilton teve que tirar um pouco o pé para que eles não acabassem se colidindo logo no início de corrida. Foi um GP que para o Hamilton teve seus momentos de altos e baixos. Baixos principalmente quando a chuva terminou, a pista estava úmida, Hamilton tentou ultrapassar na pista úmida, passou reto, entalou na grama, foi lá para trás, só que teve a batida de Bottas e também de Russell, que ocasionou a bandeira vermelha. Hamilton recuperou o tempo perdido, ultrapassou os demais carros, chegou na segunda posição. Não foi páreo para uma corrida que foi dominada pelo piloto holandês Max Verstappen. Na terceira etapa, no Grande Prêmio de Portugal, no circuito de Algarve, nós tivemos uma clara vantagem da Mercedes. Hamilton venceu com uma certa facilidade. Depois fomos para o Grande Prêmio da Espanha, que tinha tudo para ser uma corrida terrível, mas acabou sendo um Grande Prêmio até ok para os padrões daquele circuito, um Grande Prêmio estratégico, no qual Lewis Hamilton ganhou do Max Verstappen ao fazer uma estratégia diferente de 2 paradas contra uma parada do piloto holandês, deixando o Max Verstappen a ver navios. Só que em Mônaco, na quinta etapa do campeonato, Lewis Hamilton viveu um verdadeiro inferno astral. O carro não se encontrou na pista, nem o piloto se adaptou muito bem ao autódromo, às condições que a pista de Mônaco oferecia, e com isso Max Verstappen ganhou com uma larga vantagem, principalmente aproveitando-se dos problemas que Charles Leclerc, que havia sido pole position daquele Grande Prêmio, enfrentou, e com isso Lewis Hamilton chegou também apenas na 7ª posição. Nesta altura do campeonato, Max Verstappen assumia a liderança do campeonato. Nós tivemos em seguida o Grande Prêmio do Baku, a 6ª etapa do campeonato, uma das corridas mais malucas dessa temporada. É uma etapa que o patrão pirou de vez. O Verstappen tinha tudo para ter uma vitória tranquila, só que o pneu fura na reta principal da pista de Baku e com isso seu carro bate no muro e foi obrigado a abandonar a prova. Tudo parecia que Lewis Hamilton iria reassumir a liderança do campeonato. Só que uma bandeira vermelha fez com que tivesse uma relargada. Lewis Hamilton, que estava na 2ª posição, tentou atacar Sérgio Pérez. O carro literalmente travou, passou reto da primeira curva. E com isso, Lewis Hamilton terminou aquela corrida com 0 pontos também. Na 7ª etapa, no Grande Prêmio da França, nós tivemos uma corrida boa, o que é um milagre para o circuito de Paul Ricard. E Verstappen e Red Bull deram o troco da estratégia da Mercedes aplicada no Grande Prêmio da Espanha, porque Max Verstappen parou 2 vezes também e conseguiu ultrapassar Hamilton numa disputa sensacional na penúltima volta da corrida. E com isso, Max Verstappen ganha a prova e aumenta sua vantagem na liderança. A 8ª e a 9ª etapa aconteceram no circuito de Red Bull Ring, na Áustria. A Mercedes não foi páreo para um ritmo imbatível da equipe Red Bull, que já é boa nesse tipo de circuito em casa, e com isso o Max Verstappen aumentou ainda mais a vantagem no campeonato para 32 pontos. Só que o Grande Prêmio da Inglaterra fez toda essa sorte da Red Bull ir por água abaixo, literalmente na primeira volta do Grande Prêmio da Inglaterra, quando o Verstappen abandona a prova após ser tocado por Lewis Hamilton. Com isso, Lewis Hamilton teve que fazer a corrida de recuperação após a sua punição de 10 segundos e mesmo assim conseguiu ganhar a prova. E até que chegamos aí na última etapa na Hungria, quando a barbeiragem do Bottas em pista molhada fez com que prejudicasse indiretamente Max Verstappen. Com o carro avariado, Max Verstappen ficou muito tempo atrás de Daniel Ricciardo e conseguiu apenas uma simples 9ª posição na tabela, enquanto Lewis Hamilton conseguiu escalar o pelotão e chegou na 2ª posição, aproveitando-se da desclassificação de Sebastian Vettel.
E com isso, uma vantagem que estava 32 pontos a favor de Max Verstappen, agora está 8 pontos a favor de Lewis Hamilton. Ou seja, foi uma temporada que, tirando o GP de Portugal ou Áustria e Mônaco, todas as outras corridas tiveram coisas muito interessantes para ser lembradas. Infelizmente, nessas últimas duas corridas que eu acabei de citar, da Inglaterra e da Hungria, a Red Bull foi bastante prejudicada, fazendo com que a gente não tenha um parâmetro exato aonde está cada uma das equipes em relação à performance. A gente tem que lembrar também que o circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica é um circuito de alta velocidade, tal como o Silverstone, e também possui retas muito longas, como o circuito de Paul Ricard. E nessas duas pistas, tanto em Silverstone quanto na França, mesmo em Silverstone a Mercedes ter trago algumas atualizações que fez com que melhorou a performance do seu carro, nós vimos no Sprint Qualify um completo domínio da Red Bull. Lewis Hamilton tentou atacar na primeira volta, não conseguiu e nunca mais alcançou o carro de Max Verstappen. Pode ser, considerando o retrospecto dos últimos circuitos, que o motor Honda leve vantagem nas longas retas de Spa-Francorchamps. Além disso, a pista de Spa-Francorchamps também é um lugar onde a Mercedes não tem tantas vitórias como, por exemplo, tinha na Hungria e na Inglaterra. Os anos de 2018 e 2019, por exemplo, a Ferrari ganhou a corrida lá, em 2018 com Sebastian Vettel e em 2019 a primeira vitória de Charles Leclerc. Lewis Hamilton ganhou lá em 2015, 2017 e também ganhou o Grande Prêmio de 2020, o último Grande Prêmio da Bélgica que nós tivemos. E depois do Grande Prêmio da Bélgica, nós vamos ter o Grande Prêmio da Holanda no novo circuito de Zandvoort, já reformado. Circuito onde a Fórmula 1 não corre desde 1985 e lá é um enorme ponto de interrogação, porque não sabemos, não temos nenhum parâmetro como ou Mercedes ou Red Bull vai sair nesse tipo de circuito. Depois do circuito da Holanda, nós vamos ter o circuito da Itália em Monza, um circuito que tem longas retas onde pode favorecer o motor Honda. Tudo pode crer que a Red Bull tem totais condições de virar o jogo, uma vez que 8 pontos de vantagem que o Hamilton conseguiu abrir é irrelevante numa Fórmula 1 que o vencedor pontua 25 pontos e nós temos pontos bônus com a volta mais rápida. Porém, a Mercedes pode contar com uma coisa a seu favor. Pois é, porque o Hamilton tem a vantagem do equipamento estar melhor conservado. A própria Red Bull admitiu que, devido a esses últimos incidentes que atrapalharam nas últimas duas corridas, que vai ser necessário um quarto motor no carro do Max Verstappen, o que significa que em algum momento do campeonato ele vai ter que pagar uma punição perdendo posições no grid de largada e cogitam, inclusive, fazer isso já agora no Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Tem uma outra coisa que pode ser cogitado nessa segunda parte do campeonato qual das duas equipes vai focar mais no desenvolvimento do carro 2022 primeiro. Nós já estamos na segunda parte do campeonato e em algum ponto, tanto Mercedes ou Red Bull vai ter que decidir abandonar o desenvolvimento do carro de 2021. As equipes médias e pequenas, que já não têm mais grandes ambições no campeonato de construtores, já largaram a toalha para o carro desse ano, focando com o carro do ano que vem, onde o regulamento da Fórmula 1 muda completamente. Será que Mercedes e Red Bull vão levar essa disputa até a última etapa, mesmo que isso signifique uma desvantagem na temporada seguinte? Isso são perguntas que devem ser respondidas nos próximos capítulos da Fórmula 1. Quem você acha que deve levar vantagem nessa segunda parte do campeonato? Para mim, acredito que a Mercedes tem um pouco mais de vantagem devido à questão da confiabilidade do carro e da possibilidade da Red Bull ter que utilizar um quarto motor no Max Verstappen em pistas que, apesar de terem artifícios como DRS, vai tornar a vida do Max Verstappen um pouco mais complicada em escalar o pelotão para conseguir boas posições no final da prova. O que vocês acham? Quem vocês acham que deve levar mais vantagem aí nas próximas corridas? Escreva aqui embaixo nos comentários ou no chat aqui à direita se você estiver assistindo na estreia desse vídeo. Vantagem também é essa plaquinha de captura da Canic que eu vou mostrar para vocês, nosso produto do vídeo de hoje, uma placa de captura que usei bastante nas minhas lives do canal. É uma placa de captura muito simples, você pluga o videogame ou a câmera através da porta HDMI e nessa porta USB 3.0 você pluga no computador. Aí você basta ligar o OBS, não precisa instalar nada, é só plugar e começar a capturar os seus games favoritos. E também você pode plugar uma câmera através de uma saída limpa
para você ter uma qualidade de vídeo muito superior a qualquer webcam que tem no mercado, inclusive a Logitech View 4K que eu estou utilizando neste momento. É muito verdade que você encontra alternativas mais baratas na China para esse tipo de dongle USB HDMI, mas para quem já está nessa caminhada de transmissões ao vivo já há algum tempo, esta placa vai levar a qualidade das suas transmissões, das suas live streams a um outro patamar. Tudo que você precisa fazer é visitar o link que está aqui nos comentários para você adquirir esse meu Camlink 4K a um preço muito legal e acessível para você. Acessível também está esses 2 outros vídeos no canal que eu acabei de fazer, que você pode conferir aqui no Flagamer. Um grande abraço para você e nos vemos num próximo vídeo.